Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e o vídeo de hoje é para estar falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da Manu. Hoje a Manuzinha tá com 9 anos e eu vou dar aquela atualizada de como está o desenvolvimento da nossa pequena, tá bom? Faz um tempo que eu não venho gravar vídeos pra vocês, né? O canal acabou ficando mais pra Manu mesmo, pra gravar o dia a dia dela, postar vários pequenos vídeos sobre momentos especiais da Manu, né? Ela curte bastante fazer isso, mas às vezes é legal vir aqui pra dar aquela atualizada, responder várias perguntas que eu sempre recebo pra vocês e que às vezes num comentário é difícil você explicar com detalhes, né? Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhar bastante esse vídeo. Compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha no Facebook. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e também ajuda que outras famílias conheçam a nossa história. Deixem também nos comentários um pouco da vivência de vocês, as coisas que vocês identificam nos seus filhos parecidos com a Manu, vivências diferentes que vocês têm, que isso pode agregar muito para outras famílias também, tá bom? Vamos lá, eu vou responder algumas perguntas que é as que eu mais recebo. Eu fiz uma anotaçãozinha assim meio que na ordem cronológica para ficar mais fácil para vocês entenderem como foi o diagnóstico da Manu, como foi todo o processo e como que a Manuzinha tá hoje aos 9 anos, tá bom? Vamos à primeira pergunta, que é uma das que eu mais recebo. Quais foram os primeiros sinais do autismo na Manu? Bom, hoje eu consigo ver que os sinais da Manu apareceram muito cedo. Porém, naquele tempo foi muito difícil identificar porque bebê chora. Recém-nascidos choram. Então, por mais que eu tentasse compartilhar os meus medos, as minhas dúvidas com os pediatras, com outras mães, eu sempre era muito anulada, eu era sempre muito ignorada, principalmente por ser uma mãe de primeira viagem. Porque eu só ouvia isso, não, o bebê chora, o meu também era assim, ai, com o tempo melhora. E eu me sentia muito frustrada, porque eu sentia como se eu não estivesse sabendo cuidar da Manu. Os primeiros sinais dela, os dois mais evidentes, assim, foram o transtorno do sono. A Manu era uma bebê que não dormia, ela não dormia de dia a Manu ela parou de dormir muito cedo. E durante a noite ela tinha pequenos cochilos e ela passava muitas horas acordada. E era muito assustador ver uma bebezinha tão pequena passando tanto tempo acordada e era nítido o quanto isso estava prejudicando a Manu. Porque ela estava sempre cansada, sempre irritada, sempre estressada. Porque assim, um adulto quando tem o seu sono privado já fica assim, imagina um bebê que precisa tanto do sono para ajudar no seu desenvolvimento, né? E muitas vezes nos pequenos cochilos que ela tinha terrores noturnos. Então ela tinha aqueles pesadelos muito vívidos, né? Onde ela acordava gritando, desesperada. E era muito difícil conseguir conter ela, porque mesmo ela acordada, ela ainda estava como se estivesse num transe. E era muito assustador e muito difícil ver ela naquele estado. O sono dela também era um sono muito leve. Quando a gente finalmente conseguia fazer ela dormir, a gente precisava fazer um silêncio e uma escuridão absoluta. Porque qualquer luzinha, qualquer ruído, ela acordava, porque ela não entrava naquele sono profundo, né? Ela acordava e se ela só tivesse dormido 5 minutos, ela não conseguia dormir mais, ela não conseguia voltar a pegar no sono, era muito difícil. E um outro característica que foi muito presente na Manu desde muito cedo foi a dificuldade de socializar, a dificuldade de ter contato físico com outras pessoas. Então, sempre que a gente recebia visita, ou quando a gente saía de casa, era muito nítido o quanto ter contato com outras pessoas era sofrido para Manu. Ela estranhava demais as pessoas, ela chorava muito e você via que não era um choro de manha, de birra, você via um choro desesperado, como se aquilo realmente incomodasse demais ela, né? E era difícil, porque muitas pessoas não entendiam isso, pensavam sempre que era um mau costume que a gente estava dando, outras pessoas vinham com ideias de que tem que deixar chorar para se acostumar, que ela é muito mimadinha, tudo, mas eu como mãe, eu conseguia ver que aquele choro dela era realmente um choro muito sofrido, e por sorte eu e meu marido, a gente sempre teve muita sintonia nisso, e a gente nunca forçou a Manu a nada, a gente não aceitava essa questão de não, tem que forçar porque ela tem que acostumar. Tanto que esse respeito com a Manu fez com que hoje ela socialize muito bem, que ela consiga interagir muito bem com as pessoas, porque ela se sente respeitada, ela sabe que quando o limite dela chegar, a gente vai respeitar ela e não vai forçar ela a continuar num ambiente que já não tá mais agradável para ela.
Então esses foram os 2 primeiros sinais mais vivos. Lógico, depois começaram a vir ecolalias, estereotipias, alguns atrasos no desenvolvimento, vários hiperfocos, mas os 2 principais, os 2 primeiros, assim, que foram bem gritantes, eu acredito que foi a dificuldade de socialização e contato físico e o transtorno do sono. Como foi receber o diagnóstico? É muito difícil, óbvio que é muito difícil, muito assustador por vários motivos. Medo do futuro, medo de como vai ser o desenvolvimento dela, aquele pensamento muito devastador que é, e se um dia eu faltar, como vai ser? Então, é muito complicado. Porém, em uma certa parte, a partir do momento que a gente tinha uma resposta do que era o comportamento da Manu, quais eram as causas do comportamento da Manu, tirou um peso muito grande das minhas costas como mãe, porque eu sabia que não era eu que estava falhando com a Manu. Porque até então, muitas pessoas ao meu redor me fizeram acreditar que era eu que não estava sabendo criar a Manu, educar a Manu, preparar a Manu. A partir do momento que todas as características da Manu passou a ter um nome, um diagnóstico, eu já sabia que o que ela precisava de mim era que eu continuasse fazendo aquilo que eu já fazia, que era respeitar ela, estimular ela. Então, em uma certa parte, tirou assim um peso das minhas costas. A partir do momento que você sabe o que é, você começa a buscar um caminho reto, porque até então, quando você não tem um porquê, você começa a tentar todas as coisas possíveis. A partir do momento que a gente tinha um diagnóstico, a gente já sabia no que focar, em como trabalhar, como buscar ajuda, né? Mas é óbvio que não é nada fácil. Medicação, essa é uma pergunta que eu recebo muito, porque muitas pessoas questionam, porque vem vídeos da Manu, ela alegre, rindo, brincando, interagindo, é sempre muito esperta, muito animada, e aí questionam muito, por que dar medicação, sendo que a Manu, a quem vê, né, por um minuto de vídeo, é tão tranquila, tão calma, tão esperta? Bom, a medicação, ela é para ajudar na concentração da Manu. Hoje a Manu faz o uso do risperidona e também faz o uso da melatonina, para ajudar na concentração tudo, mas também é para ajudar muito no transtorno do sono, porque até hoje a Manu ainda tem muita dificuldade para pegar no sono e muita dificuldade para entrar em sono profundo. Mas o risperidona, gente, vamos deixar claro, o risperidona não é usado para ser um medicamento para dormir, tá? Na realidade, isso é um efeito colateral que na Manu é muito positivo, tá bom? Porque a Manu, ela precisa dormir. A partir do momento que a Manu tem uma noite de sono muito boa, ela acorda de bom humor, ela acorda atenta, ela acorda descansada, concentrada, então ela tem foco para estudar, foco para receber comandos, foco para interagir, foco para se concentrar, para ela mesma se expressar. Então isso é muito importante para ela, né? Eu falo sempre que o quê? A medicação faz com que a Manu seja ela mesma, porque essa menina alegre, sorridente, comunicativa, essa é a Manu. Porém, ela não consegue ser assim sem a medicação, porque senão ela fica cansada, ela fica estressada, ela fica muito agitada. Então, a medicação é para isso. Eu não vou falar dosagem de medicação, porque eu acho que isso é um pouco perigoso, porque muitas vezes a pessoa pode querer se influenciar e mudar sem consultar o médico. Mas o que eu posso dizer é que, sim, a Manu, ela faz o uso já há bastante tempo, infelizmente. A gente já tentou diminuir a dose, porém não deu certo. A gente começou a perceber que o sono dela começou a desregular. Porém, a Manu já está há muito tempo mesmo, com a mesma dose. O que eu considero, então, que se você for ver por tamanho e peso, a Manu, ela está diminuindo a dosagem necessária, né? E por enquanto a gente ainda não tem, infelizmente, uma previsão para estar tirando a medicação dela, né? Mas a gente sempre faz exames na Manu, isso é muito importante, apesar da Manu não apresentar nenhuma característica física de efeitos colaterais, a gente sempre faz exames de sangue nela para verificar se está tudo ok, se não está tendo nenhum algum problema, né? É sempre muito importante ter este acompanhamento, tá bom? Escola, como foi a adaptação da Manu na escola? Os primeiros anos da Manu, a creche, né, que foi dos 6 meses até a véspera dela completar 4 anos, ela ficou na creche que ficava dentro do meu serviço. Isso pra mim foi
uma coisa maravilhosa, me ajudou demais, porque foi o momento mais difícil da Manu. O momento, assim, antes do diagnóstico, o momento que chegou o diagnóstico e os primeiros desenvolvimentos da Manu, primeiras evoluções da Manu depois do diagnóstico. Ela estar perto de mim, eu ter acesso a ela sempre que eu precisasse, isso me ajudou demais. Eu não sei como eu teria conseguido se fosse numa situação em que eu tivesse que deixar a Manu numa escolinha e ir para outro lugar trabalhar. Muito provavelmente eu teria que ter deixado o emprego e me dedicado somente à Manu, o que em parte seria muito difícil, porque a partir do momento que eu saísse do meu emprego, ela iria perder o plano de saúde, a renda de casa iria diminuir demais, então muitas coisas que a gente consegue proporcionar para Manu que ajudam no desenvolvimento dela, a gente não poderia ter. É claro que a presença da mãe seria ótima. Eu adoraria não precisar trabalhar para poder me dedicar à Manu, para ter mais tempo com a Manu, mas eu acredito que hoje, para nossa realidade, a melhor escolha foi eu continuar trabalhando. Então, no começo ela ficou na creche. Quando ela fez 4 anos, eu entrei em desespero. Porque assim, como que vai ser colocar a Manu numa escolinha? Só que com 4 aninhos, a Manu já estava bem evoluída, ela já tinha uma boa comunicação. Óbvio, uma comunicação que você ainda precisava conversar com ela devagarzinho, para conseguir compreender. Apesar de sempre ter sido verbal, a Manu tinha muita dificuldade para se comunicar, para expressar emoções, sentimentos, fazer perguntas. Então, mas aos 4 aninhos ela já estava conseguindo, com paciência, a gente conseguir ter uma comunicação boa com ela. Ela se adaptou muito bem na primeira escolinha que ela foi. Foi uma escolinha muito acolhedora, a gente deu muita sorte nas escolhas das escolas da Manu. Optamos pelas escolinhas particulares, por ter pelo menos aonde eu moro, né? As escolinhas, elas terem uma comunicação melhor com os pais, as salas não serem tão cheias, a escola não ser tão grande. Pelo menos essa primeira escola não era, assim, uma escola enorme. Então, assim, uma escola onde a Manu pudesse circular com segurança, com bastante funcionários. Então, para nossa realidade, foi melhor a escola particular. Quando ela completou 6 anos, que ela foi para a primeira série, né? A gente teve que trocar ela de escola, também foi um momento muito difícil. Eu até cogitei a hipótese de atrasar a Manu 1 ano, aí desisti na última hora. E foi uma boa escolha, porque a Manu, ela entrou no primeiro ano, ela conseguiu acompanhar. É claro que existem adaptações. A Manu, ela não tem uma professora só para ela não tem uma TED em sala de aula, porém a escola fornece profissionais que acompanham a Manu e acompanham outras crianças, não é exclusivamente para a Manu, né? E eles fazem um trabalho muito legal na escola da Manu, onde os próprios alunos fazem um trabalho de parceria com a Manu. Então, para as crianças, ficar com a Manu significa que eles são bons alunos, que eles estão se comportando bem, que eles são bons exemplos. Então, é como se fosse uma premiação, né? A Manu hoje está no 4º ano. As últimas provas dela não foram provas adaptadas, principalmente nesse começo de ano, a gente não faz as provas adaptadas para ela, para que a gente tenha uma noção de qual é a dificuldade da Manu. Eu não sei como vão ser nos próximos bimestres. De modo geral, ela consegue acompanhar a turma. É claro que a professora sempre tem um momento de adaptação, um momento a mais de atenção, uma compreensão às limitações e às necessidades da Manu, mas ela consegue sim acompanhar a turma. Terapias. A Manu, ela iniciou as terapias após o diagnóstico. O diagnóstico da Manu fechou rápido, né? Então a gente não teve aquele situação que eu vejo que muitas famílias passam, que primeiro fica fazendo terapias, depois de um tempo fecha um diagnóstico. A Manu, ela fechou rápido o diagnóstico e iniciou as terapias. Ela iniciou pela UABA, pela terapia ABA, né? Pelo particular, porque a gente não tava tão desesperado na época que a gente falou assim, não, vamos fazer o possível. Então ela só conseguia fazer uma vez por semana. Mas mesmo assim foi muito bom, porque a terapeuta, ela fazia o trabalho com a Manu e ela também passava muitas atividades, me ensinava muita coisa para que eu desse continuidade em casa. Logo depois a gente conseguiu as terapias pelo convênio. A Manu chegou a fazer, se eu não me engano, 13 horas de terapia por semana. Foi ótimo, porque foi uma terapia muito intensiva. E fora isso, ela tinha a escolinha, que também fazia o estímulo. E a gente em casa sempre fazia muitas atividades de estímulo com ela. Então, era 13 horas de terapia por semana, mais escola, mais atividades em casa.
Isso foi uma maravilha para Manu, uma maravilha pro desenvolvimento dela. Paralelo a isso, eu também fiz uma pós-graduação em intervenções precoces no autismo e fiz vários cursos, sempre estava lendo, buscando conhecimento, o que ajudou demais também no desenvolvimento da Manu e ajudou demais principalmente no período da pandemia, quando todas as terapias foram suspensas. Então eu consegui continuar estimulando a Manu em casa. Obviamente, muito longe de ser uma profissional, eu não tenho experiência, mas pelo menos com a Manu dentro de casa, por conhecer muito bem a minha filha, eu consegui manter o estímulo dela para que pelo menos ela não tivesse nenhuma regressão durante a pandemia. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a Manu ficou muito sobrecarregada. E aí essa quantidade enorme de terapias começou a não ser tão positivo para Manu, porque ela começou a ir, aí começava a sair cedo da terapia porque estava chorando, ou muito irritada, muito cansadinha, e aí a gente começou a reduzir um pouco as horas da Manu, a manter as terapias que eram mais necessárias, e com o passar do tempo a gente começou a trocar, isso gente que eu tô falando, vamos deixar muito claro que é referente a Manu, ao que era melhor para a Manu, tá bom? Com o passar do tempo, junto com as terapeutas, conversando com elas, a gente começou a diminuir um pouco a quantidade de horas de terapia dentro de consultórios e começamos a colocar a Manu em outras atividades extras. Então, assim, além da terapia, a Manu faz natação, ela faz jiu-jitsu, na escola ela tem aula de música, ela tem aulas de desenho, que também entram em partes como uma terapia para Manu, porque na verdade é como se ela estivesse colocando em prática tudo aquilo que ela aprende em consultório. E a partir do momento que ela está fazendo essas outras atividades, a gente também consegue ver quais são as limitações dela, quais são as dificuldades dela nessas áreas e trabalha disso dentro do consultório. Então, para a Manu está sendo muito positivo ter essas atividades extras, tá? A Manu não parece autista, isso é um questionamento que eu recebo muito. É claro que muitas vezes as pessoas veem a Manu naqueles vídeos rápidos de 30 segundos, 1 minuto, e é óbvio que eu posto os vídeos mais fofos da Manu. Eu, pessoalmente, eu não gosto de postar a Manu em crise, eu não gosto de ficar postando a Manu tendo estereotipias, uma estereotipia assim muito forte, não por uma questão de você tem vergonha, você se incomoda, não, porque não acho que é o que eu preciso mostrar da Manu, entendeu? A Manu é uma menina extremamente alegre, feliz, sorridente, engraçada, então eu acho que é esse tipo de coisa que eu tenho que mostrar da minha filha. A minha filha passa a maior parte do dia sorrindo, brincando, se divertindo, então por que eu vou postar aqueles 15 minutos em que ela entrou numa crise e que ela chorou? Né? Eu não acho legal que as pessoas associem a imagem da Manu, que é uma criança tão incrível, só com os momentos difíceis, e que não são tão poucos, óbvio, do autismo. Né? Por mais que as nossas páginas sejam para falar sobre o autismo, elas são para falar da Manu. A Manu é uma pessoa, né? Então tem tantas coisas para serem faladas da Manu, porque eu tenho que focar somente nas limitações dela, né? Então por isso muitas pessoas só veem aqueles momentos fofos, momentos engraçados e não conseguem identificar o diagnóstico dela. Quando a pessoa faz esse questionamento, por mais que não seja legal, mas faz como uma forma de elogio, eu fico bem, porque é sinal de que todo o esforço que a gente tem com a Manu tá tendo resultados. Por isso, então, cada vez mais ela não se parece com aquele estereótipo que as pessoas ainda têm do autista, né? Que é errado, a maioria dos autistas que eu conheço são alegres, são sorridentes e tudo, né? Mas tem horas que não é muito legal falar dessa forma, que ela não se parece com autista, até mesmo por esse lado capacitista, né? Parece assim como se fosse... fosse um defeito da Manu. E ela não tem um defeito. O autismo não é um defeito na Manu, é uma condição. Tá? Quais são as características do autismo da Manu hoje? Bom, a Manu, ela ainda tem bastante estereotipias, ela ainda balança bastante as mãozinhas, pula bastante, dá aquela fechadinha assim de mão que ela se treme bastante, tem ainda a necessidade de correr de um ponto para o outro. A Manu ainda tem bastante ecolalia, então assim, ela repete muitas vezes o mesmo assunto. Às vezes na mesma frase ela repete 2 vezes a mesma frase, como se ela quisesse colocar uma intensidade muito grande naquilo que ela tá falando. A Manuela é uma criança mais inocente do que uma criança da idade dela, então assim, ela é uma criança muito lúdica, ela ainda acredita em muito faz de conta, ela é uma criança assim que se você conta uma historinha pra ela, ela acredita com mais facilidade do que outras crianças, ela tem menos malícia que uma criança da idade dela, então eu vejo que ela ainda tem essa inocência.
Fisicamente, a Manu ainda tem algumas limitações em coordenação motora, ela é aquela criança que sempre tropeça bastante, ela não tem muita força física, que é o tônus muscular. Coordenação motora fina, ela também tem muita dificuldade. A letrinha da Manu ainda é uma letrinha muito tremida. Ela agora, com 9 anos, começou a fazer a letra cursiva, porque ela ainda não conseguia, só fazia a letra bastão. Ela tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, na parte de matemática. Então, assim, são algumas limitações que eu vejo que ela ainda tem, porém são coisas que ela tem muita consciência disso e ela mesma já busca trabalhar isso. Mas ela já tem essa consciência do querer evoluir, não de querer fingir ser outra coisa. A Manu tem muita consciência, eu sempre falo muito com ela que ela é autista, que isso não tem problema, que ela é uma pessoa como outra qualquer. Eu sempre não coloco ela como sendo alguém super especial, uma super heroína, mas também falo pra ela que ela não tem nada de inferior a outras pessoas. Ela é uma pessoa como outra qualquer, porém ela tem algumas condições e necessidades que precisam sim serem respeitadas, né? Hoje, sobre o autismo, ela tem bastante consciência sobre, né? Mas ela é uma criança, assim, super alegre, muito animada. Ela não é uma criança, assim, que se fica muito triste por não conseguir fazer algumas coisas. Ela é uma criança muito determinada, tanto que ela agora tá super focada em aprender a andar de skate, patinete, patins, super agitada, assim, no sentido de querer estar sempre se movimentando, aprendendo, ama desenhar. Tem muitos hiperfocos, que nem agora o hiperfoco mais recente da Manu é cachorros, principalmente bulldog inglês, né? Bulldog francês, na verdade. Nossa, se ela sonhar que eu errei o cachorro. Então ela fica pesquisando como é que cuida, como é que dá banho, o que pode comer, quais são as vacinas. Aí ela fica nesse foco pesquisando sobre isso o tempo todo, porque ela quer ter um dia um cachorro, e aí ela fica focada em saber todas as características sobre este cachorro específico, né? Então, e aí ela começa a falar sobre esse assunto o tempo todo. Então, toda vez que você der trela pra ela, ela vai ficar falando sobre esse assunto várias e várias vezes. Realmente um hiperfoco, né? Mas o desenvolvimento da Manu é um desenvolvimento muito, muito bom. Realmente, pra gente, é uma coisa, assim, muito mais do que a gente sonhou, esperou, e a gente é muito feliz com isso. A gente tem muita certeza de um futuro muito bom para Manu, um futuro com bastante independência. E é isso, pessoal. Esse é um resumo um pouco para vocês de como é que está a nossa pequenininha e um pouquinho da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão, pessoal. E não esquece de deixar o like e se inscrever. Tchau!